Olá, pessoal! Então, agora a gente vai começar a aula número 3. Vamos adentrar na arte moderna. Falaremos primeiro sobre o expressionismo. Segundo Liane Carvalho Leques, podemos dizer que o expressionismo foi o termo aplicado às diferentes linguagens da arte no início do século XX. Pode-se classificar o expressionismo como um movimento heterogêneo, pois abarcou artistas de diferentes nacionalidades, épocas e formação. Teve seu auge no período correspondente de 1905 a 1920, aproximadamente, e se compôs a partir de diferentes círculos artísticos ao mesmo tempo. Muitos historiadores empregam esse termo para se referir às obras de outros artistas que compunham a história da arte. Assim, é possível encontrar as raízes do expressionismo em obras de outras épocas, como Francis Bacon, Goya, Edward Munch e Van Gogh. Por exemplo, essas podem ser descritas como expressionistas tanto pelos traços como pela profundidade psicológica. Os expressionistas usavam cores fortes e vibrantes, figuras distorcidas e por vezes se utilizava da abstração para tratar temas como a alienação, bem como fazia uso emocional e simbólico da cor e da linha. O expressionismo é a arte dos extremos emocionais, da inquietação e da espiritualidade. Podemos diferenciar o expressionismo do impressionismo, pois em lugar de reproduzir sua impressão do mundo que o cercava, os expressionistas colocavam em suas obras suas próprias conclusões e temperamentos sobre suas visões do mundo. Assim, o expressionismo passou a se referir a um tipo de arte produzido na Alemanha no início do século XX e disseminado para outros países, abrangendo diferentes artistas de diferentes tendências. Dois grupos, Die Brücke, a Ponte, fundado em 1905, e Der Blaue Reiter, o Cavaleiro Azul, fundado em 1911, constituíram as principais manifestações do expressionismo na Alemanha. Com a pretensão de estabelecer uma ponte com as bases para uma arte de futuro, o primeiro grupo recebeu este nome de um de seus integrantes, Ao longo dos anos, foi recebendo outros artistas alemães e de outras nacionalidades. O grupo A Ponte foi influenciado por artistas como Van Gogh, Gauguin e Munch, além de se inspirarem no gótico alemão e na arte africana. Também sofreram forte influência do fauvismo após visitarem uma exposição de Matisse em Berlim, em 1908. O segundo grupo, denominado o Cavaleiro Azul, voltou o tema de suas pinturas para uma área mais subjetiva e mística, buscando revelações espirituais. Tiveram influência de Kandinsky e Jawlensky e usava uma paleta diversa com cores mais sutis que o primeiro grupo. No Brasil, um dos nomes mais fortes quando falamos de expressionismo é de Anita Malfatti. Anita introduziu as vanguardas europeias no Brasil, após um período de estudos na Alemanha. As cores fortes e vivas de suas pinturas remontam retratos e paisagens. Após críticas a seu estilo de pintura, abandona o expressionismo, dedicando-se à pintura tradicional. Com a chegada da Primeira Guerra Mundial, o movimento perde forças, mas ganha motivos para retratar os horrores da guerra. Segundo Margarete Ambroise e Simone Martins, o expressionismo é a arte do instinto. Trata-se de uma pintura dramática, subjetiva, expressando sentimentos humanos, utilizando cores irreais, da forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão, à miséria humana, à prostituição. Deforma-se a figura para ressaltar o sentimento. O psíquico é mais importante do que todas as formas e regras de composição. Predominância dos valores emocionais sobre os intelectuais. Corrente artística concentrada especialmente na Alemanha entre 1905 e 1930.
E aí, as autoras, então, segundo as autoras, né, as principais características da pintura expressionista são pesquisa no domínio psicológico, cores resplandecentes, vibrantes, fundidas ou separadas, dinamismo improvisado, abrupto, inesperado, pasta grossa, martelada áspera, técnica violenta, o pincel ou espátula vai e vem, fazendo e refazendo, empastando ou provocando explosões. Preferência pelo patético, trágico e sombrio. Alguns historiadores determinam para esses pintores o movimento pós-impressionista. Os pintores não queriam destruir os efeitos impressionistas, mas queriam levá-los mais longe. Os principais artistas que se destacaram no movimento expressionista foram Paul Cézanne, filho de um homem rico e extremamente dominador. Ele estudou direito e trabalhou no banco de propriedade da família, antes de mudar-se para Paris. As primeiras telas, muito eróticas, bem como temperamento tenso, quase neurótico, contribuíram para forjar a imagem de excêntrico. Trabalhou anos, porém, para dominar sua técnica, emergindo como um dos maiores artistas do século XX. Aderiu ao impressionismo, mas aos poucos foi criando uma linguagem própria, que iria firmá-lo como o pai da arte moderna. A fama chegaria tarde. Uma primeira grande mostra individual revelou sua genialidade a um público incrédulo. Outro artista, Vincent van Gogh, empenhou profundamente em recriar a beleza dos seres humanos e da natureza, através da cor, que para ele era o elemento fundamental da pintura. Foi uma pessoa solitária, interessou-se pelo trabalho de Gauguin, principalmente pela sua decisão de simplificar as formas dos seres, reduzir os efeitos de luz e usar zonas de cores bem definidas. Mais um artista, Toulouse-Lautrec, talvez o maior artista gráfico de sua época, é lembrado sobretudo por seus cartazes arrojados sobre os artistas de casas noturnas parisienses. Filho de um excêntrico aristocrata, passou a infância na mansão da família, no sudoeste da França. Quando se transferiu para Paris aos 17 anos, era um jovem de aspecto desproporcional e mais parecia um anão. Apesar da sua origem aristocrática, sentia-se mais à vontade nos cabarés e bordéis da capital francesa. Sua arte reflete esse cotidiano e chegou ao apogeu no início da década de 1890. Outro artista também desta época é Edvard Munch. Foi um dos primeiros artistas do século XX que conseguiu conceder às cores um valor simbólico e subjetivo, longe das representações realistas. Seus quadros exerceram grande influência nos artistas do grupo Die Bruck, que conheciam e admiravam sua obra. Nascido em Loten, Noruega, em 1863, Munch iniciou sua formação na cidade de Oslo, no ateliê do pintor Krog. Realizou uma viagem a Paris, na qual conheceu Gauguin, Toulouse-Lautrec e Van Gogh. Mais um artista, vamos lá, Kirchner. Foi um dos fundadores do grupo de pintura expressionista Die Bruck. Influenciado pelo cubismo e fauvismo, o pintor alemão deu formas geométricas às cores e despojou-as de sua função decorativa, por meio de contrastes agressivos, com o fim de manifestar sua verdadeira visão da realidade. Tendo concluído seus estudos de arquitetura na cidade de Dresden, Kirchner continuou sua formação na cidade de Munique. Mais um artista, Paul Klee, é considerado um dos artistas mais originais do movimento expressionista. Convencido de que a realidade artística era totalmente diferente da observada na natureza, este pintor dedicou-se durante toda a sua carreira a buscar o ponto de encontro entre realidade e espírito. Seguindo o exemplo de Kandinsky, Klee estudou com o mestre von Stuck em Munique,
Depois de uma viagem pela Itália, entrou em contato com os pintores da nova Associação de Artistas e finalmente uniu-se ao grupo de artistas do Der Blue Hater. Mais um outro artista, Amadeo Modigliani, iniciou sua formação como pintor no ateliê de Michele, em Livorno, sua cidade natal. Em 1902, entrou na Academia de Florença e um ano mais tarde na de Veneza. 3 anos depois, se mudou para Paris, onde teve aulas na Academia de Colarossi. Nessa cidade, travou conhecimento com os pintores o trio Picasso e Braque. Em 1908, participou do Salão dos Independentes e lá conheceu Juan Gris e Brancusi. Produziu então suas primeiras esculturas, motivado pelas peças de arte africana chegadas à França das colônias. Esse aspecto de máscara foi uma das constantes nos seus retratos e nus sensuais. Modigliani teve em comum com os cubistas e expressionistas o distanciamento das academias, a revalorização da cor e o estudo das formas puras. Sua visão tão subjetiva dos seres humanos e a motividade de suas cores o aproximam mais do reduzido grupo de expressionistas franceses compostos por Rouault e Soutine. Apesar disso, pode-se muito bem dizer que sua obra elegante, recatada e ao mesmo tempo misteriosa pertence justamente com a dos mestres Cézanne e Van Gogh, para citar alguns, a dos gênios solitários. Agora vamos falar sobre o fauvismo. Segundo Gabriela Porto, fauvismo é uma tendência estética da pintura surgida no final do século XIX e desenvolvida no início do século XX, que tinha por características principais o uso exacerbado de cores fortes e o teor dramático nas obras. O movimento foi tipicamente francês, iniciou-se por parte dos artistas da época que se opunham a seguir a regra da estética impressionista em vigor na época. A tendência foi considerada movimento artístico apenas em 1905. O fauvismo ou fauvismo tinha temática leve, baseada na alegria de viver e nas emoções, e não tinha fundamentação ou intenção crítica nem política. A gradiente de cores é consideravelmente reduzida nestas obras, mas o papel das cores é extremamente importante nelas, pois eram responsáveis pela noção de limites, volume, relevo e perspectiva. Além disso, as cores não tinham relação direta com a realidade, não correspondiam à cor real do objeto representado. Segundo a autora, o início do movimento, no final do século XIX, teve como representantes precursores Paul Gauguin e Vincent van Gogh. Os estilos destes dois renomados artistas exerceram forte influência sobre os adeptos do movimento fauvista. O fauvismo influenciou muito a ruptura da arte moderna com a antiga estética vigente. Além disso, modificou a ideia de utilização das cores nas artes plásticas. O termo surgiu de uma expressão pejorativa utilizada pelo crítico de arte Louis Vauxelles ao ver uma obra de Henri Matisse em 1905 no Salão de Outono em Paris. A expressão utilizada pelo crítico Les Fauves significa os selvagens. Apesar dos artistas seguidores e dos adeptos do movimento renegarem a nomenclatura, esta acabou ficando na história da arte. Para o movimento fauvista, as criações artísticas não possuem relação com o intelecto ou sentimentos, ou seja, a criação artística deve ser livre e espontânea, baseada no instinto, nos impulsos primários. Também as cores era levada amplamente em consideração
há larga preferência por cores puras. Elas são exaltadas no fauvismo, e linhas e cores não possuem uma ordem pré-determinada. São empregadas nas obras da mesma forma primária e instintiva que fazem crianças e selvagens, como diziam os próprios artistas. Algumas das características físicas da pintura fauvista são o colorido brutal, as pinceladas violentas e definitivas, irrealidade na correspondência das cores da realidade com a representação e a pintura por manchas largas na formação de grandes planos. Os principais nomes do fauvismo foram Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Georges Braque, André Derain, Jean Puy, Paul Cézanne, Henri Matisse, Kees van Dongen, Raoul Dufy e Georges Rouault. Segundo Laura Aidar, os artistas foram chamados de feras ou selvagens pelo renomado crítico de arte Louis Vauxelles, quando ele tentou descrever a sensação causada ao observar uma única obra clássica cercada por pinturas fauvistas. A arte fauvista busca levar o ser humano ao seu estado natural por meio de uma estética primitivista, tal qual o estado de pureza das criações infantis. Essas características também estão presentes na chamada arte naif. Os artistas desse movimento não se preocupavam com os aspectos da composição na pintura, mas sim com as qualidades expressivas que a interpretação pessoal poderia causar. Segundo a autora, sem medo de questionar os cânones tradicionais, este estilo de pintura constituiu-se como uma arte do equilíbrio, da pureza, da glorificação dos instintos e das sensações vitais. Isso tudo constituído pelas impressões visuais impetuosas dos artistas em suas telas. Além disso, o fauvismo evitou os temas mais deprimentes. Também relegou ao segundo plano aspectos como a forma e conteúdo. Além disso, buscava representar assuntos leves e alegres, sem conotação política ou crítica. Segundo Laura Aidar, as principais características do fauvismo são utilização de cores puras, emprego arbitrário da cor, simplificação das formas, não compromisso com a representação fiel à realidade, influência da arte primitivista, influência da arte pós-impressionista. Segundo a autora, havia predominância do uso de cores fortes e vibrantes, como roxo, verde, amarelo, azul e vermelho, utilizadas de modo arbitrário e sem correspondência com o real. Uma obra conhecida desse período foi a Siesta, de 1892 a 1894, de Paul Gauguin. O artista foi uma das inspirações para o movimento fauvista. Então, aqui os principais artistas e obras do fauvismo, segundo a autora, que foi, cujo movimento fauvismo não foi uma corrente artística coesa e organizada, segundo ela, mas reunia artistas que compartilharam características comuns nas pinturas durante aquele período. Então, dentre os nomes que influenciaram o movimento estão Van Gogh e Paul Gauguin, com suas pinceladas fortes, cores vibrantes e emotivas, ou mesmo com o primitivismo sintetizador da natureza, ambos contribuíram para essa vertente na arte. Agora, outros artistas importantes foram Henri Matisse, que tem a sua obra chamada O Retrato da Madame Matisse, de 1905. Depois tem-se Paul Cézanne, cuja obra
Uma das obras seria Natureza Morta, com suporte de flor, de 1905. Depois Georges Braque, com a obra Costa do Mar Amarela, de 1906. Depois Albert Marquet, com a sua obra A Praia de Fécamp, de 1906. André Derain, com a obra Estaque, de 1905. Outro artista importante foi Jean Puy, com a sua obra Passeio sobre os Pinheiros, de 1905. Kees van Dongen, com a sua obra Mulher no Balaustre, de 1911. Outro importante artista foi Maurice de Vlaminck, com a sua obra O Restaurante, de 1905. Raoul Dufy, com a sua obra Os Banhistas, de 1907. Já segundo Margarete Ambroise e Simone Martins, o fauvismo, né, foi um estilo que começou em 1901, mas foi denominado e reconhecido como um movimento artístico em 1905, né, em Paris, no Salão de Outono, e desenvolveu-se até 1907. Quem lhes deu o nome, né, como foi dito anteriormente, foi o crítico Luiz Vauxelles, né? E, segundo o autor, o campo da criação artística é atingido fortemente pela velocidade da Revolução Industrial. O artista possui diante de si, cada vez mais, né, informações em razão das mudanças e dos acontecimentos de sua época. Há um novo propósito: pintar as sensações que despertam um estado de espírito no livre curso dos impulsos interiores. Os pintores fauvistas receberam influência das obras de Van Gogh por seu emocionalíssimo e ardor passional no uso das cores e por Gauguin com o primitivismo e visão sintética da natureza. Os princípios deste movimento artístico, segundo as autoras, são: criar em arte não tem relação com o intelecto e nem com o sentimento. Criar é seguir os impulsos do instinto, as sensações primárias, sem preocupação e sem cuidados de ordem intelectual. A cor pura deve ser exaltada. A luz solar deve ser conseguida através de orquestrações visuais e coloridas. As linhas e as cores devem nascer impulsivamente e traduzir as sensações elementares, no mesmo estado de graça das crianças e dos selvagens. As autoras trazem algumas características da pintura fauvista, né? Que, dentre elas, seria que não há a busca pela perspectiva, a pincelada é violenta, espontânea e definitiva, né? Tem ausência de pinturas ao ar livre, né? É um colorido brutal, pretendendo a sensação física da cor, que é subjetiva, não respondendo à realidade, conforme dito lá atrás. Ainda elas acrescentam um movimento rítmico das linhas, texturas e para dar continuidade dos elementos desenhados. Pintura por manchas largas, impulsividade e experimentação, em vez de exaustivos estudos preparatórios. O Henri Matisse, aprofundando um pouquinho mais sobre ele, foi um pintor francês. Nas suas pinturas ele não se preocupa com o realismo, tanto das figuras como das suas cores. O que interessa é a composição e não as figuras em si, como de pessoas ou de naturezas mortas. Abandonou assim a perspectiva, as técnicas do desenho e o efeito de claro e escuro, para tratar a cor como valor em si mesma. Dos pintores fauvistas, que exploraram o sensualismo das cores fortes, ele foi o único a evoluir para o equilíbrio entre a cor e o traço em composições planas, sem profundidade. Foi também escultor, ilustrador e litógrafo. Aprofundando também sobre Raoul Dufy, né? Foi um pintor, gravador e decorador francês. Contrastes tonais e a geometrização da forma caracterizaram sua obra. Impressionista, a princípio evoluiu gradativamente para o fauvismo,
depois de travar contato com Matisse. Maurice de Vlaminck, outro artista desse período, nasceu em Paris, em uma família de músicos, foi o mais autêntico fauvista. Dizia: quero incendiar a escola de belas artes com meus vermelhos e azuis. Trabalhou junto com André Derain em um estúdio que mantinham juntos. Depois, outro artista, André Derain, pintor francês, totalmente autodidata, começou a pintar aos 15 anos. Por volta de 1900, ligou-se a Maurice de Vlaminck e a Henri Matisse, com os quais se tornou um dos principais pintores fauvistas. Nessa fase, pintou figuras e paisagens em brilhantes cores chapadas, recorrendo a traços impulsivos e a pinceladas descontínuas para obter suas composições espontâneas. Dizia: as cores chegaram a ser para nós cartuchos de dinamite. A obra de Derain mostrou uma superfície mais tranquila que o resto dos fauvistas, produto de aplicação de tonalidades quentes e harmônicas. Sua obra agradou tanto ao galerista Volardi que ele tentou repetir com esse artista o sucesso alcançado com Monet, organizando em Londres uma exposição com suas obras mais fauvistas. No entanto, ao voltar, o pintor assinou um contrato com Carrenley, o marchand de Picasso. Foi assim que Derain entrou em contato com a elite cubista e abandonou o fauvismo. Após romper com o fauvismo, só acrescentando que fauvismo e fauvismo é a mesma coisa, mesmo sentido, né? Em 1908, sofreu influências de Cézanne e depois do cubismo. Na década de 1920, seus nus, retratos e naturezas mortas haviam adquirido uma entonação neoclássica, com o gradual desaparecimento da gestualidade espontânea das primeiras obras. Agora passaremos então para o cubismo. Segundo Margarete Ambroise e Simone Martins, historicamente, o cubismo originou-se na obra de Cézanne, pois para ele a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas e cilindros. Para Cézanne, a pintura não podia desvincular-se da natureza, tampouco copiava a natureza, de fato a transformava. Ele dizia: mudo a água em vinho, o mundo em pintura. E era verdade. Em suas telas, a árvore da paisagem ou a fruta da natureza morta não eram a árvore e a fruta que conhecemos, eram pintura. Preservaram-se as referências exteriores que as identificavam como árvores ou frutas. Adquiriam outra substância, eram seres do mundo pictórico e não do mundo natural. Por isso, é correto dizer que Cézanne pintava numa zona limite, na fronteira da natureza e da arte. Entretanto, os cubistas foram mais longe do que Cézanne. Passaram a representar os objetos com todas as suas partes no mesmo plano. É como se eles estivessem abertos e apresentassem todos os seus lados no plano frontal em relação ao espectador. Na verdade, essa atitude de decompor os objetos não tinha nenhum compromisso de fidelidade com a aparência real das coisas. O pintor cubista tenta representar os objetos em 3 dimensões, numa superfície plana, sob formas geométricas com o predomínio de linhas retas. Não representa, mas sugere a estrutura dos corpos ou objetos. Representa-os como se movimentassem em torno deles, vendo-os sob todos os ângulos visuais, por cima e por baixo, percebendo todos os planos e volumes. Principais características da pintura cubista, né? Então seria o que?
geometrização das formas e volumes, renúncia à perspectiva, composição em duas dimensões, o claro-escuro perde sua função, representação do volume colorido sobre superfícies planas, preferência pelas linhas cortadas cruzadas, sensação de pintura escultórica, cores austeras, do branco ao negro, passando pelo cinza, por um ocre apagado ou um castanho suave. Braque e Picasso, seguindo a linha de Cézanne, deram início à geometrização dos elementos da paisagem. Braque enviou alguns quadros para o Salão de Outono de 1908, onde Matisse, como membro do júri, os viu e comentou: ele despreza as formas, reduz tudo, sítios, figuras e casas, a esquemas geométricos, a cubos. Essa frase, citada por Louis Vauxelles em artigo publicado dias depois no Gil Blas, daria o nome ao movimento. O cubismo se divide em duas fases: cubismo analítico e cubismo sintético. O cubismo analítico, caracterizado pela desestruturação da obra em todos os seus elementos. Decompondo a obra em partes, o artista registra todos os seus elementos em planos sucessivos e superpostos, procurando a visão total da figura, examinando-a em todos os ângulos no mesmo instante, através da fragmentação dela. Essa fragmentação dos seres foi tão grande que se tornou impossível o reconhecimento de qualquer figura nas pinturas cubistas. A cor se reduz aos tons de castanho, cinza e bege. Cubismo sintético. Reagindo à excessiva fragmentação dos objetos e à destruição de sua estrutura, basicamente essa tendência procurou tornar as figuras novamente reconhecíveis, também chamado de colagem, porque introduz letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal e até objetos inteiros nas pinturas. Essa inovação pode ser explicada pela intenção dos artistas em criar efeitos plásticos e de ultrapassar os limites das sensações visuais que a pintura sugere, despertando também no observador as sensações táteis. Segundo as autoras, os principais artistas do movimento cubista foram Pablo Picasso, de 1881 a 1973, tendo vivido 92 anos e pintado desde muito jovem até próximo à sua morte. Passou por diversas fases. A fase azul, que representa a tristeza e o isolamento provocados pelo suicídio de Casagemas, seu amigo, são evidenciados pela monocromia e também representa a miséria e o desespero humanos. A fase rosa, o amor por Fernande, origina muitos desenhos sensuais e eróticos. Com a paixão de Picasso pelo circo, iniciam-se os ciclos dos saltimbancos e do arlequim. Depois de descobrir as artes primitivas e africanas, compreende que o artista negro não pinta ou esculpe de acordo com a tendência de um determinado movimento estético, mas com uma liberdade muito maior. Picasso desenvolveu uma verdadeira revolução na arte. Em 1907, começa a elaborar a estética cubista, que, como vimos anteriormente, se fundamenta na destruição de harmonia clássica das figuras e na decomposição da realidade. Segundo as autoras, essas autoras especificamente destacam a obra Guernica, que foi mostrada pela primeira vez na Exposição Internacional de Paris em 1937. Foi concebido e executado com grande rapidez em seu estúdio em Paris. Esta obra, vamos falar um pouquinho
dela com mais detalhes mais para frente, né? A gente vai tratar dela mais especificamente, vamos falar detalhadamente dela. Outro artista seria Georges Braque, de 1882 a 1963, viveu 81 anos, né? Foi um pintor e escultor francês que, juntamente com Pablo Picasso, inventaram o cubismo. Braque iniciou sua ligação às cores na empresa de pintura decorativa de seu pai. A maior parte de sua adolescência foi passada em Le Havre, mas no ano de 1889 mudou-se para Paris, onde em 1906, no Salão dos Independentes, expôs as suas primeiras obras no estilo de formas simples e cores puras. Juan Cris, pintor espanhol, que aderiu ao cubismo em 1912, era um homem muito lúcido, em cuja arte o fator racionalizante tinha grande peso. Por essa razão, não conseguiu entregar-se totalmente à liberdade inventiva de Picasso e Braque, mantendo seu cubismo preso a uma composição formal, muitas vezes rígida e fria. Não obstante, dá uma contribuição importante ao introduzir no cubismo uma visão nova do espaço como espaço-tempo, ao decompor o objeto do plano, buscando exprimir as várias etapas de sua apreensão no tempo. Fernand Léger, de 1881 a 1955, se desenvolveu o cubismo numa direção diferente de Braque e Picasso. Também ouviu a frase de Cézanne, que chamava a atenção para a geometria contida nos objetos naturais, passou a pintá-los não como se fossem cubos, mas como cilindros e cones. Léger nunca atingiria o grau de abstração dos dois mestres cubistas, Picasso e Braque. De origem modesta, de família de camponeses normandos, desde cedo se interessou pelo desenho, o que o leva a Caen, capital da Alta Normandia, França, aos 16 anos, onde trabalhou como aprendiz de arquiteto. Em 1900, mudou-se para Paris, onde, em um escritório de arquitetura e retoques fotográficos, trabalhou como desenhista. Reprovado no exame de ingresso da Escola de Belas Artes de Paris, estudou na Escola de Artes Decorativas e na Academia Julian, frequentando ainda vários ateliês, entrando em contato com a arte de Cézanne. Bom, pessoal, então, como dito anteriormente, né, continuando aqui, nós iríamos nos aprofundar um pouco mais sobre a obra Guernica, de Pablo Picasso. Segundo Laura Aidar, Guernica é uma obra do pintor espanhol e cubista Pablo Picasso. Ela retrata o bombardeio à cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola, que foi de 1936 a 1939. Trata-se de uma das obras mais emblemáticas do artista e foi produzida em 1937. Atualmente, a tela está em exposição no Museu Nacional Centro de Arte Rainha Sofia, em Madrid, na Espanha. A obra carrega uma forte crítica ao fascismo alemão e foi criada para a Exposição Internacional de Paris. Isso porque, na altura do ocorrido, Pablo Picasso estava vivendo na França. O artista já estava trabalhando em outra obra para expor no evento. Entretanto, o ataque a Guernica lhe afetou tanto que ele decidiu mudar de ideia. E assim surgiu uma das mais icônicas obras da história da arte mundial. Guernica e a Guerra Civil Espanhola. Conforme Laura Aidar, a cidade de Guernica está localizada no norte da Espanha, no País Basco. Ela foi bombardeada no dia 26 de abril de 1937, mediante um ataque aéreo feito pela Alemanha nazista. Com cerca de 6.000 habitantes, estima-se que 1.660 pessoas morreram
e 890 ficaram feridas. Aliado às ideias nazi-fascistas, o general espanhol Franco permitiu que os nazistas testassem armas na região. Isso porque a cidade abrigou algumas tropas inimigas do ditador espanhol. Análise da obra Guernica. Conforme a autora, Guernica é um grande mural que mede 351 centímetros por 782,8 centímetros. Nele, Picasso utilizou a técnica óleo sobre tela. Por meio de fotos divulgadas nos jornais da época, Picasso teve a ideia de retratar o horror da cidade de Guernica quando esta foi bombardeada pelos alemães. Portanto, a obra possui um caráter político, ao mesmo tempo que atenta para o poder de destruição da guerra. Com características notadamente cubistas, perceptível pelas formas geométricas utilizadas, e aí vocês estão observando a obra, né? A atmosfera criada pelo artista denota os horrores da guerra e suas terríveis consequências. Nas figuras presentes, podemos notar o desespero e os gritos de horror. No chão, há um soldado morto e ao seu lado uma mulher com uma perna ferida. Na esquerda do quadro, uma mulher grita e chora a morte de seu bebê. E do outro lado, outra mulher exibida em meio às chamas. Além de pessoas, podemos ver construções e alguns animais, touro e cavalo, ambos símbolos da cultura espanhola. Uma outra importante característica está na escolha das cores. Picasso produziu uma obra monocromática ao escolher tons de cinza, preto e branco, conforme aí podemos observar, né? O que faz referência ao caráter documental das fotografias que o inspiraram na produção do painel, né, dessa obra. Há também pesquisadores que atribuem a monocromia como referência à série de gravuras Desastres da Guerra, do pintor Goya. A verdade é que Picasso ficou muito horrorizado com as imagens que viu e resolveu retratar Guernica em seu mais frágil momento. A ideia era mostrar para o mundo as atrocidades da guerra e suas mais tristes consequências. Quando um oficial nazista pergunta a Picasso se foi ele quem fez a obra, ele responde: não, foram vocês. Então, os detalhes da obra, veja bem, de Guernica, né? Aqui a autora nos explica como interpretar esta obra, né? Para melhor analisarmos cada parte desta importante obra de arte, a autora então selecionou algumas áreas da pintura que serão discutidas a seguir. Então, a gente passa aqui para vocês, primeiramente a vela. Observa-se no quadro a existência de uma vela. O que significa? A vela que aparece bem ao centro da composição representa uma pequena chama de esperança frente a todo o desespero da guerra. Como em outras obras de Picasso, essa luz solitária pode ser o símbolo de uma expectativa e crença de que dias melhores virão. Aí então, Picasso desenha o cavalo, né? Produz aí um cavalo. E aí, o que significa, né? O cavalo exibe uma enorme boca aberta com os dentes à mostra e uma língua pontiaguda. Esse elemento traz a representação da dor em um nível ainda maior que a dor humana, é como um grito selvagem e visceral. Aqui, o animal reproduz a mesma agonia da mulher com o filho nos braços. O lustre, né? O lustre na parte superior da pintura, como vocês podem ver, exibe raios triangulares e o formato ocular. Pode ser entendido como grande olho divino que observa a cena e também traz referências à figura solar. É compreensível que essa luz artificial apareça no ambiente interno em que a situação ocorre. Pietà
que seria a mãe que segura seu filho morto nos braços, carrega toda a dor e sofrimento maternal, fazendo uma alusão à famosa cena bíblica de Maria com Jesus sem vida em seu colo. A feição disforme e rasgada da mulher, com a boca escancarada, né? Traça um paralelo com o cavalo, que também mostra os dentes e urra de aflição. Pessoas em chamas, as fotografias da guerra que inspiraram Picasso na produção dessa obra apresentam cenas de incêndios. O artista reproduziu essa realidade através das labaredas que saem pelas janelas nesta área da pintura. O homem mostrado aqui tem os braços levantados em sinal de desespero. Tal elemento pode ser relacionado também a uma obra de Goya, chamada Os Fuzilamentos de 3 de Maio. Pessoal, só fazendo uma correção aqui então, o quadro Guernica de Pablo Picasso, segundo Laura Aidar, tem uma dimensão de 351 centímetros por 782,5 centímetros e não 782,8 centímetros, ok? Continuando os nossos estudos, vamos falar agora sobre futurismo. Laura Aidar nos explica que o futurismo representou um movimento literário e artístico que tinha como principal característica a valorização da tecnologia e velocidade. Essa corrente faz parte das vanguardas artísticas europeias que despontaram no início do século XX. Influenciou a literatura, a pintura, a escultura, a música e outras vertentes das artes. O futurismo teve intensa relação com a literatura, surgindo a partir do Manifesto Futurista, idealizado pelo escritor e poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti. Ele publicou em 20 de fevereiro de 1909, no jornal Le Figaro, uma nota um tanto quanto polêmica, dando início ao movimento. O movimento futurista predominou principalmente na França e na Itália, onde os artistas se identificavam com o fascismo. Tendo diversos membros do grupo aderido ao Partido Fascista, ele se enfraqueceu após a Primeira Guerra Mundial, apesar de ter sido retomado no dadaísmo. Segundo a autora, as principais características do futurismo são valorização da velocidade e dinamismo, exaltação à tecnologia, ligação ideológica com o fascismo, ruptura com o passado, utilização da publicidade e tipografias, tendência a justificar violência através do militarismo. Estava evidente no futurismo a valorização da industrialização e da tecnologia enquanto progresso técnico. Além disso, os parâmetros se baseavam no futuro, na velocidade, na vida moderna, na violência, militarismo e ruptura com a arte do passado. Outro fator conhecido é a utilização da publicidade como principal meio de comunicação. Isso especialmente pelo enaltecimento da tipografia desse período, em textos que exploravam o lúdico, a linguagem vernácula e o uso da onomatopeia. Então, nós temos aqui, que vocês vão ver nos slides, né? Que nós temos essa obra, que são esses cachorrinhos aí, né? Então, essa obra chama-se Dinamismo de um Cão na Coleira, de 1912, de Giacomo Balla. Destaca o movimento das patas de um cão, né? Característico desse movimento futurista, né? Em suas criações, os futuristas buscavam expressar o movimento real, assinalando a velocidade exposta pelas figuras em movimento no espaço.
Assim, a pintura futurista, influenciada pelo cubismo e pelo abstracionismo, tinha a pretensão de dinamismo. Ao captar a forma plástica, a velocidade era descrita pelos objetos no espaço. As inspirações pelas cores e efeitos de luz do pós-impressionismo, assim como nas técnicas das composições cubistas, são evidentes. Laura Aidar ainda nos traz os principais artistas e obras deste movimento. Em 1910, alguns artistas decidiram elaborar um manifesto futurista dedicado principalmente à pintura. Esse novo documento foi assinado por Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla e Dino Severini. Para eles, o que mais importava era a representação do movimento e a rejeição a todo tipo de imobilidade. Então, Giacomo Balla, como sendo um dos maiores representantes, deste movimento, com a sua obra Velocidade do Automóvel, de 1913. Depois outro artista, Umberto Boccioni, com a obra Carga dos Lanceiros, de 1915. Depois Luigi Russolo, com a obra O Dinamismo de um Automóvel, de 1913. Enrico Prampolini, com a obra Retrato de Marinetti, de 1925. À esquerda, atente para o uso da tipografia com a letra A. Depois, Nikolai Gyurgirov, com a obra Paisagem Marinha, de 1933. Carlo Carrà, com o Cavalheiro Vermelho, de 1913. Fortunato De Pero, com a obra Arranha-Céus e Túneis, de 1930. E o futurismo no Brasil? Segundo a autora, no Brasil, artistas modernistas como Anita Malfatti e Oswald de Andrade tiveram grandes influências do futurismo, chegando a contatarem diretamente Marinetti. Podemos notar essas influências na Semana de Arte Moderna de 22. Destacam-se a rejeição ao passado, o culto do futuro, a aversão às reproduções e o cultivo da pureza original. Entretanto, posteriormente, os artistas brasileiros reformularam o conceito de futurismo no país. Já Liane Carvalho Lex, uma outra autora, menciona aqui o Manifesto Futurista, que foi como o pontapé inicial para dar início à criação de um movimento de cunho artístico e literário. O futurismo caracterizou-se principalmente pelo rompimento com a arte e a cultura do passado, celebrando o progresso e a tecnologia moderna, a vida urbana, a velocidade e a energia, ao ponto de os mais extremos exaltarem as armas e a violência. Os integrantes desse estilo foram os grandes divulgadores do movimento, recorrendo a palestras e a publicidade para dar visibilidade a este estilo. O Manifesto Futurista deixou clara a rejeição dos futuristas ao passado e a destruição de tudo o que era velho e venerado, acendendo espaço para o novo e o vital. Com frequência, nas pinturas futuristas, aparecem cores vibrantes e contrastantes, formas geométricas, sobreposição de imagens, além do uso do que os futuristas chamavam de linhas de força. O uso desses recursos pretendia dar ideia de uma cena dinâmica, ou seja, o objeto em ação. A ideia de movimento vigoroso e velocidade
eram centrais na poética do futurismo. Os futuristas não estavam interessados em representar um automóvel, né, em suas pinturas, né? Porém representar o movimento do automóvel e a experiência de sua aceleração. Isso era mais importante que detalhar sua forma ou um veículo parado. O futurismo influenciou diversos artistas que mais tarde vieram a fundar outros estilos artísticos, como o cubismo, o surrealismo e o dadaísmo. O movimento futurista durou até aproximadamente a década de 1930, quando foi se esvaziando com a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, influenciou artistas como, ditos anteriormente, Anita Malfatti e Oswald de Andrade, ainda no começo do século XX, e que viram nos ideais desse movimento a possibilidade de deixar de copiar modelos europeus e construir uma identidade renovando a arte brasileira. Olá pessoal, então neste vídeo vamos continuar a aula de número 3, na qual estamos falando sobre a arte moderna. No vídeo anterior falamos sobre o expressionismo, o fauvismo, o cubismo, o futurismo e agora nós vamos falar sobre o dadaísmo e surrealismo. Segundo Silvia Tancredi, o dadaísmo foi um movimento cultural que ocorreu depois da Primeira Guerra Mundial na Europa e nos Estados Unidos e pregava a anti-arte. O dadaísmo, ou dada, que significa cavalinho de pau em francês, foi um movimento e fenômeno cultural que ocorreu de 1916 a 1922 em alguns países da Europa e nos Estados Unidos. Diferente de outros estilos artísticos que contemplavam a arte e a estética pictórica, o dadaísmo questionava qual era o objetivo da arte e o seu valor cultural. Considerado um movimento de vanguarda que propunha a anti-arte, o dadaísmo teve como representantes artistas e intelectuais de diversas nacionalidades, em especial alemães, franceses e romenos. A forma de expressão dos dadaístas era ilógica, destrutiva e, ao mesmo tempo, engraçada e infantil. Como começou o dadaísmo, segundo a autora? O dadaísmo começou no final da Primeira Guerra Mundial na Europa, como um movimento literário e artístico, porém, ao longo do tempo, tomou outros rumos, seguindo a linha da arte de protesto. No pós-guerra, a Europa encontrava-se em um momento delicado, haja vista os acontecimentos repletos de horrores e absurdos que marcaram a guerra. Como forma de crítica e contestação às consequências da Primeira Guerra Mundial, em especial ao que era considerado arte na época, alguns artistas criaram assim a ideologia Dada. Integram o movimento Dada artistas plásticos, escritores, atores, pintores, músicos, poetas, médicos, entre outros. Em comum, eles tinham sentimentos de raiva, cinismo e decepção com os acontecimentos da época. O fenômeno Dada começou a tomar forma em Zurique, na Suíça. Depois, se espalhou em algumas cidades europeias, como Berlim, Hannover e Colônia, na Alemanha, e Paris, na França. Também teve representatividade em Nova York, nos Estados Unidos, com Marcel Duchamp e Francis Picabia. Segundo Stephen Farthing, no livro Tudo sobre Arte, durante a Primeira Guerra Mundial,
Muitos artistas foram para o exílio. Em maio de 1916, o escritor e performer alemão Hugo Ball abriu a casa noturna Cabaret Voltaire, em Zurique. O local passou a abrigar outros artistas expatriados, os quais, cansados de tudo que tinham visto nos últimos tempos, poderiam extravasar seus sentimentos de fúria em relação à guerra, considerada por eles sem sentido. Segundo a autora, eles tinham raiva da sociedade europeia, que, na opinião deles, permitiu que a guerra aflorasse. Então, apreciavam desafiar o nacionalismo, o racionalismo, o materialismo e qualquer outro ismo. Hugo Ball e o romeno Tristan Tzara são considerados os fundadores do dadaísmo. Tanto é que Ball leu o primeiro manifesto dadaísta em 14 de junho de 1916. Ambos diziam que Dada era uma nova tendência de arte. A ideia do alemão e do romeno era convidar artistas e intelectuais para fazer apresentações e leituras diárias no Cabaret Voltaire. Os dadaístas tinham em comum seus ideais. Eles queriam ir em direção oposta ao que a sociedade pensava na época, inclusive contra as tradições. Para isso, resolveram ir contra as expressões artísticas do momento, criando a não-arte. Os dadaístas achavam que a arte havia traído a humanidade. Segundo especialistas, conforme nos traz aqui a autora, a intenção do movimento era criar uma nova forma de arte, como se fosse uma criança desenvolvendo as suas primeiras falas. Tendo isso em vista, a palavra Dada também é uma referência ao primeiro balbucio de um bebê. Estudos mostram ainda que a palavra Dada tinha outros significados. Veja alguns, segundo nos traz Silvia Tancredi. No francês, na língua francesa, Dada significa cavalo de pau. Na alemã, não me chateies, faz favor, adeus, até a próxima. Na romena, certamente, claro, tem toda a razão, assim é, sim senhor, realmente, já tratamos disso. Segundo estudos, o dadaísmo tem como conceito ser um movimento composto por arte caprichosa, colorida, espirituosamente sarcástica e às vezes totalmente tola. Quem seguia a linha do Dada era contra a sociedade e, acima de tudo, contra a arte. Eles queriam destruí-la a partir de uma postura ilógica. No dadaísmo, celebrava-se a infantilidade. Não havia preocupação com a estética visual, mas com a ideia. A falta de sentido era o próprio significado. O dadaísmo tinha como estilo o shock art, ou seja, arte para chocar as pessoas. Com esse foco, os artistas expressavam-se falando obscenidades, apresentavam humor escatológico, faziam trocadilhos visuais, entre outros. O objetivo era provocar o público, o qual, por vezes, sentia-se revoltado com as formas de anti-arte propostas. A intenção dos dadaístas era causar choque e indignação com as suas expressões. O dadaísmo sofreu influências da abstração e do expressionismo. Também teve pitadas do cubismo, técnicas de colagem e, em menor parte, do futurismo, autopublicidade. No dadaísmo, eram usados materiais como tapeçarias geométricas, de tapeçarias geométricas a vidro, gesso
e relevos de madeira. Além disso, são famosas as assemblagens, no francês colagens com materiais, e fotomontagens. Uma das expressões mais famosas do dadaísmo eram as fotomontagens. Artistas como Hans Arp, Roald Hausmann, George Grosz e Hannah Rock foram alguns dos nomes que adotaram a técnica, que consistia em recortar fotografias de jornais e revistas para criar colagens absurdas e satíricas. Esses artistas colocavam recortes de palavras dentro de um saco, balançavam-no e tiravam-nas uma a uma. Em seguida, escreviam frases aleatórias. Uma das principais obras do dadaísmo chama-se A Fonte, criada em 1917 por Marcel Duchamp. A obra é um mictório sem encanamento de porcelana branco. Outra obra famosa de Duchamp foi uma cópia de Mona Lisa, mais famosa pintura do italiano Leonardo da Vinci, com um bigode. No quadro foram rabiscadas obscenidades. O crítico de arte Roald Hausmann é outra obra importante. O crítico de arte, né? Essa obra chamada O Crítico de Arte, de Roald Hausmann, é outra obra importante do dadaísmo, de 1919. Ela continha características das fotomontagens do dadaísmo, crítica contra o sistema, imagem irônica, autorreferência e uso da tipografia. O Dada influenciou inúmeras revistas literárias, como a Shemarré, editada por Tristan Tzara, e Der Dada, por Hausmann. O movimento também inspirou correntes das artes visuais, como o construtivismo. O principal movimento artístico influenciado pelo dadaísmo foi o surrealismo. Cabaré Voltaire. Segundo a autora, o dadaísmo não é lembrado somente pelas suas obras, mas também pelas apresentações barulhentas e provocativas que foram realizadas no Cabaré Voltaire. Os artistas subiam no palco do cabaré e faziam apresentações nonsense, absurdas, tais como bater no piano, dançar, fazer fantasias, declamar poemas sem sentido, entre outros. Os dadaístas eram muito performáticos. Algumas apresentações faziam críticas ferozes à guerra. Poemas eram lidos em 3 idiomas, o que, conforme estudos, representavam homens de nacionalidades distintas, morrendo ao mesmo tempo no mesmo lugar. Uma das apresentações memoráveis foi quando Hugo Ball vestiu-se com um traje de metal brilhante e um chapéu em formato de cone, para declamar poesias com sílabas e sons. Alguns consideram Ball o precursor da poesia fonética. Feira de Berlim. Em Berlim, em 1920, foi realizada a Erste Internationale Dada-Messe, primeira feira internacional dadaísta. No total, foram expostas 174 obras. O foco do evento era fazer uma paródia das feiras comerciais. Um dos destaques da feira foi um manequim de alfaiataria suspenso no centro da sala e vestido com um uniforme de oficial alemão e com uma cabeça de porco feita de papel machê. Fim do dadaísmo. Segundo Silvia Tancredi, considera-se que o dadaísmo morreu em 1922, depois que um dos seus precursores, Tristan Tzara, realizou uma palestra dizendo que, como tudo na vida, o dadaísmo era inútil,
Em 1924, o dadaísmo converteu-se ao surrealismo com o Manifesto de André Breton. O dadaísmo não teve representação no Brasil, mas estudos indicam que o livro Macunaíma, de Mário de Andrade, contém características desse movimento. Principais nomes do dadaísmo. Segundo a autora, é importante destacar que o dadaísmo, os principais nomes, né? Segundo ela, é importante destacar que o dadaísmo não é um estilo de arte como o cubismo, futurismo e surrealismo. Além disso, não foi formado apenas por artistas. Então, aqui ela cita alguns nomes, como Tristan Tzara, que era um poeta romeno, Hans Arp, pintor e poeta alemão, Hugo Ball, poeta, escritor e filósofo alemão, Francis Picabia, pintor e poeta francês, Marcel Duchamp, pintor e escultor francês, Man Ray, pintor, fotógrafo e cineasta americano, Max Ernst, pintor alemão, Kurt Schwitters, artista plástico alemão, Hans Richter, artista plástico alemão, e Richard Wilhelmsbeck, poeta, músico e médico alemão. Pessoal, esses nomes aí são bem difíceis, né, da gente pronunciar, tá? Então me desculpe as pronúncias aí dos nomes dos artistas, mas eu acho que deu para entender, né? Antes de adentrarmos no surrealismo, eu gostaria de falar com vocês a respeito da biografia de Marcel Duchamp. Segundo Dilva Frazão, Marcel Duchamp foi um pintor e escultor francês naturalizado norte-americano. Foi considerado um ícone do movimento conceitual de arte moderna, o dadaísmo, e o precursor do ready-made. Marcel Duchamp nasceu na França no dia 28 de julho de 1887. Foi o mais novo de 6 irmãos e um dos 4 que seguiram a carreira artística. Com 17 anos, mudou-se para Paris, quando ingressou na Academia Julian. Depois de iniciar um trabalho como caricaturista, passou rapidamente por todas as tendências como o impressionismo, expressionismo, fauvismo e cubismo, sem se comprometer com nenhum deles. Em 1907, alguns trabalhos do pintor foram selecionados para o primeiro Salão de Artistas Humoristas de Paris. Em 1908, expôs no Salão de Outono e no Salão dos Independentes. Em 1912, apresentou a tela Nu Descendo uma Escada, número 2, obra personalíssima, na qual reuniu elementos cubistas e futuristas. A pintura foi recusada para o Salão dos Independentes e esperou um ano para ser exposta no Armory Show de Nova York, onde foi recebida com entusiasmo e surpresa. Em 1913, Marcel Duchamp produziu Roda de Bicicleta, uma escultura que apresentava uma roda de bicicleta apoiada em uma banqueta, que conforme vocês podem ver aí na foto de Marcel Duchamp, né? Vocês vão ver aí atrás uma roda de bicicleta, o que causou um abalo na arte da época. Os objetos da vida cotidiana convertidos em arte só seriam conhecidos como ready-mades, já prontos, algum tempo depois. Em 1915, Marcel Duchamp muda-se para Nova York junto com seu amigo Francis Picabia. Em 1916, veio entrar em contato com o dadaísmo e virou o foco do movimento, que abrangia literatura, artes visuais e performances,
deliberadamente provocativas, que queria chocar as pessoas para que saíssem de seu estado de complacência e criasse uma forma de arte livre dos valores e ideias que haviam precedido. Em 1917, Marcel Duchamp produz sua obra mais polêmica quando apresentou um urinol, que foi este mictório que nós falamos anteriormente, de porcelana branca, como obra de arte, assinado por R. Muth, já chamado de Ready-Mades, e rejeitado pelo júri do salão. A obra foi só aceita quando os avaliadores ficaram sabendo do verdadeiro autor da escultura, denominada Fonte, de 1917. Em 1919, cria a obra LHOOQ, uma pintura provocativa onde o artista manipula uma cópia da obra Mona Lisa em que acrescenta uma barbicha e bigode. Aquela obra já comentada anteriormente. Em 1920 e 1930, Duchamp se dedicou ao jogo de xadrez, quando participou de diversos torneios semiprofissionais. Em 1923, apresenta A Noiva Despida pelos Seus Celibatários, mesmo. 1923, um diagrama fantástico e irônico, uma espécie de síntese entre a pintura e a escultura. Em 1927, casa-se com Lydie Sarrazin, mas se separa no ano seguinte. A partir de 1934, estabeleceu fortes laços com o movimento surrealista que uniu vários artistas do dadaísmo. Em 1955, casa-se com Tine Sattler. Em 1955, recebeu a cidadania americana. Pouco a pouco, passa a viver recluso junto com sua mulher. Marcel Duchamp faleceu na França no dia 2 de outubro de 1968. E agora sim, pessoal, vamos passar ao surrealismo. O surrealismo, conforme Liane Carvalho Olex, sonhos, fantasias, devaneios, inconsciência, ausência de lógica, formaram as bases das criações do movimento surrealista. Fundado em Paris em 1924, o surrealismo engrossou os movimentos de vanguardas no início do século XX. André Breton foi o seu principal porta-voz e lançou, naquele mesmo ano, o primeiro e principal manifesto, o Manifesto Surrealista. Entre seus mais marcantes expoentes nas artes plásticas estão Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte, André Masson, Joan Miró. Alguns críticos e autores da arte associam o nome de Frida Kahlo ao movimento surrealista. No entanto, a própria artista não se considerava uma surrealista, pois estava interessada em retratar suas dores e tragédias pessoais. Os artistas ligados a esse movimento rejeitavam os valores e os padrões impostos pela sociedade burguesa, seguindo a exploração dadaísta de tudo o que fosse subversivo na arte. Fortemente influenciados pelas teorias psicanalíticas de Sigmund Freud, os surrealistas seguiram alguns métodos para impedir o controle do consciente na ação artística, desprendendo o inconsciente. Como parte do seu processo artístico, os artistas desse período, segundo a autora desse movimento, surrealista, também exploravam o imaginário dos sonhos
como um atributo inquietante e bizarro da vida diária, chegando a pedir que pessoas comuns descrevessem suas experiências oníricas como uma forma de montarem arquivos para suas produções. Assim, os surrealistas concebiam o inconsciente como um meio de imaginação. As formas e imagens não poderiam prover da razão, mas de impulsos e sentimentos irracionais e surreais. Os artistas desse movimento se diferenciavam quanto ao estilo adotado. Enquanto as formas e linhas de Masson provinham de pinceladas livres, Magritte e Dalí tinham imagens realistas, criando cenas oníricas. A obra A Persistência da Memória, de Salvador Dalí, que nós vamos falar mais para frente, é uma das mais representativas desse movimento. Não há uma data que determine o fim do surrealismo, pois influencia até o presente artistas de todo o mundo. No Brasil, é possível encontrar características do surrealismo nas obras de Tarsila do Amaral e Ismael Neri. Já Laura Aidar nos explica que o surrealismo foi uma das vanguardas artísticas europeias que surgiu em Paris no início do século XX. Esse movimento originou-se em reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental. A arte surrealista não se restringiu à pintura, de modo que também influenciou outras manifestações artísticas, como a escultura, a literatura, o teatro e o cinema. Na Europa, o período entre as duas guerras, 1918 e 1939, ficou conhecido como os Anos Loucos. Assim, a incerteza sobre a predominância da paz levou ao desejo de viver apenas o presente. Foi nesse período de insatisfação, desequilíbrio e contradições que surgiram diversos movimentos artísticos voltados para uma nova interpretação e expressão da realidade. Segundo a autora, esses movimentos ficaram conhecidos como vanguardas europeias. O surrealismo foi uma dessas correntes e teve como precedente indispensável o dadaísmo e a pintura metafísica de Giorgio de Chirico. André Breton, escritor francês e ex-participante do dadaísmo, rompeu com o líder do movimento dadaísta, Tristan Tzara. Com isso, lançou em Paris, em 1924, um manifesto surrealista que trouxe para o mundo um novo modo de encarar a arte. Segundo ele, o termo consiste em surrealismo, S.M, automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento, ditado do pensamento na ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral. No manifesto, os princípios surrealistas são apresentados, entre eles, a isenção da lógica e a adoração de uma realidade superior, chamada maravilhosa. Nesse mesmo ano, circula o primeiro número da revista A Revolução Surrealista, que reunia todos os meios de expressão artística,
com ostensiva exclusão da música. As principais características do surrealismo, de forma simplificada, segundo Laura Aidar, pode-se listar as seguintes: pensamento livre, expressividade espontânea, influência das teorias da psicanálise, criação de uma realidade paralela, criação de cenas irreais, valorização do inconsciente. O surrealismo propõe a valorização da fantasia, da loucura e a utilização da reação automática. Nessa perspectiva, o artista deve deixar-se levar pelo impulso, registrando tudo o que lhe vier à mente, sem se preocupar com a lógica. Os artistas surrealistas tinham como objetivo usar o potencial do subconsciente e dos sonhos como fonte para a criação de imagens fantásticas. Assim, as artes plásticas e a literatura eram vistas como um meio de expressar a fusão dos sonhos e da realidade, em um tipo de realidade absoluta, uma surrealidade. Na mesma época, o estudo da psicanálise estava em desenvolvimento, sobretudo por Sigmund Freud, o que veio a influenciar significativamente o surrealismo. Os rumos do surrealismo, segundo a autora. Na pintura, o surrealismo tomou duas direções: a pintura surrealista figurativa e a abstrata. Em ambas, adaptou as técnicas da escrita automática dos poetas surrealistas. O intuito era liberar a mente do controle consciente e produzir um fluxo de ideias do subconsciente. Essas obras eram abstratas ou figurativas. Em outra perspectiva, o surrealismo baseou-se em reconstruções elaboradas e meticulosas de um mundo de sonhos, onde objetos eram colocados em uma justa posição inesperada. Os principais artistas e obras do surrealismo seriam Max Ernst, com a obra A Roda da Luz, de 1925. Obra de Max Ernst, utilizando a técnica da flotagem. Em 1925, o pintor alemão Max Ernst, antes dadaísta, inventou a técnica frottage, palavra que em francês significa friccionar. Nesse método, o artista fricciona o lápis ou outro material em um papel sobre uma superfície texturizada. Assim, imagens surgiam e eram usadas como apareciam, ou serviam como base para um novo desenho. Outra obra, Epifania, de 1940, também deste mesmo autor, a técnica empregada foi a decalcomania. O artista usou também a decalcomania, em que se coloca a tinta em superfícies como vidro ou metal e pressiona-se sobre um apoio de tela ou de papel. As formas resultantes eram então trabalhadas criativamente. Joan Miró, outro artista desse período, com a obra Carnaval do Arlequim, o pintor espanhol, em sua obra, essa obra mencionada, cruzou a fronteira entre a observação do modelo externo e símbolos que fluíam do subconsciente. Embora baseado em desenhos feitos em estado de alucinação, sua composição é altamente organizada através da intervenção do controle consciente.
Um artista que sofreu certa influência de Miró foi o norte-americano Jackson Pollock. Outro artista, René Magritte, o pintor com a tela, A Traição das Imagens, de 1929, é uma de suas obras mais famosas. O pintor belga rejeitou a suposta espontaneidade do automatismo por considerá-la falsa. Passou a trabalhar com imagens que à primeira vista pareciam convencionais, mas às quais davam um caráter bizarro por sobreposições. Salvador Dalí, nascido na Espanha, o pintor Salvador Dalí tornou-se um membro oficial do grupo surrealista. Mas sobre Salvador Dalí, nós vamos aprofundar um pouquinho mais para frente, onde a gente vai falar sobre uma de suas obras, que é A Persistência da Memória, de 1931. Então, o Salvador Dalí, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O surrealismo no Brasil, E no Brasil, o surrealismo exerceu considerável influência sobre o movimento modernista. O escritor Oswald de Andrade foi um dos maiores expoentes. Em seu manifesto antropófago, no romance Serafim Ponte Grande e nas peças O Homem e o Cavalo e a Morta, podemos notar elementos que se relacionam com as técnicas da criação surrealista. Além da literatura, essa vertente artística exerceu influências também nos artistas plásticos Tarsila do Amaral, Ismael Neri e Cícero Dias. Então, como eu disse anteriormente, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre essa obra de Salvador Dalí, chamada A Persistência da Memória. Então, a Laura Aidar nos explica como é que foi o processo de criação dessa obra. Segundo a autora, a história da arte possui algumas obras que se tornaram ícones, tanto de movimentos artísticos quanto de seus autores. Sem dúvida, esse é o caso da Persistência da Memória, que é essa obra que vocês estão vendo aí no slide. Segundo o próprio autor, a tela foi concebida em um momento de indisposição, quando, ao recusar um passeio com a esposa, o artista fica em sua casa pintando. Assim, em um curto período de tempo, Dalí criou o que seria uma de suas telas mais prestigiadas. Ele declarou ainda que teve como inspiração a imagem de queijos derretidos que havia comido poucas horas antes. Entretanto, é importante ressaltar, segundo a autora, que para os surrealistas o processo de criação estava totalmente relacionado ao mundo psíquico, do qual eles extraíam ao máximo a inspiração, baseando-se no automatismo e imagens do inconsciente. Os significados ocultos desta obra, a autora nos explica que é uma composição de dimensões relativamente pequenas. Entretanto, a cena que foi gerada é tão instigante que segue aguçando a curiosidade do público e despertando interesse sobre as possíveis interpretações que os objetos representados possuem. Os relógios derretendo, com relação a eles, os relógios escorridos de Dalí se tornaram uma marca do pintor, e não à toa, pois, de fato, esses elementos causaram impacto na psique do público devido ao seu caráter intrigante. O artista buscou com essa imagem materializar a noção de que o tempo passa sem que possamos controlar, escorrendo como queijos derretidos. Aqui, uma das inspirações foi a teoria da relatividade de Einstein, que sugere que o tempo está relacionado à lei da gravidade. Há também a ideia de que os relógios moles simbolizam a flacidez e impotência sexual, assuntos abordados por Dalí em outros trabalhos.
Nessa área da tela é exibida ainda uma árvore seca. O tronco é uma oliveira bastante presente na região da Catalunha, onde o artista nasceu. O autorretrato disforme do artista, a figura imprecisa que aparece no centro da tela, é uma espécie de rosto disforme. Esse elemento é interpretado como uma representação do próprio artista, que traz um relógio mole apoiado sobre ele. Podemos notar, segundo a autora, que nesse rosto prostrado, enormes cílios, sobrancelhas e um nariz. Abaixo do nariz, vemos um elemento que pode ser uma língua. O artista é retratado dormindo na cena, o que deixa ainda mais evidente a atmosfera de sonho, onde o inconsciente comanda a situação. Interessante ressaltar que naquela época as teorias psicanalíticas de Sigmund Freud estavam em desenvolvimento. Nelas, o inconsciente é bastante estudado e os surrealistas se basearam nesses estudos como métodos de criação. Os insetos no relógio significam esses insetos. Nesta obra surgem como símbolos de conceitos subjetivos. No caso das formigas, que amontoam-se no único relógio rígido, elas trazem a ideia de apodrecimento. O artista sugere que o tempo é devorado pelas formigas. Já a mosca pousada em outro objeto carrega como simbolismo a paisagem subjetiva desse mesmo tempo, em uma alusão de que as horas, os dias e os anos passam de forma distinta, dependendo da perspectiva que se observa.